E aí, remakers? E aí, remakers? Remake e reboot. Sempre que fala essas duas palavrinhas, muitas pessoas torcem o nariz para a indústria cinematográfica. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem bastante obra que sim funciona, algumas são tão boas quanto e algumas até superiores que o original. O quê? Não acredito. E aqui a gente vai trazer algumas dicas de reboots e remakes tão bons ou até superiores que o original. Então prepara a sua pipoca, acomode-se, porque tá começando mais um Cinemaverse. A franquia Halloween foi a precursora dos filmes slasher e deu a vida a um dos maiores vilões da história do cinema, que é o Michael Myers. Como fez muito sucesso, claro, como qualquer franquia, ganhou inúmeras continuações que acabaram afundando a franquia de vez. Recebeu um remake em 2007, 2008, dirigido ali pelo... Eu esqueci o nome dele. Rob Zombie. Eu sempre confundo. Pelo Rob Zombie, e depois adormeceu Michael Myers, e em 2018 ele reviveu com a direção de David Gordon Green, que fez um reboot sequência simplesmente intitulado Halloween. E o sucesso do Halloween de 2018 foi graças à volta de John Carpenter, que é simplesmente o criador do Michael Myers do Halloween de 78, e aqui ele ajudou na produção e ele estava como produtor executivo, compositor e consultor criativo. E com isso o filme voltou para a atmosfera e para a essência do filme original, o que agradou muitos fãs e ganhou mais interesse ainda da indústria. Que demais! David Gordon Green apresentou o roteiro para o Carpenter, que falou que ele simplesmente captou a essência do que é Halloween. E o filme, o reboot, ele acaba ignorando todas as sequências ali que foram acontecendo ao longo do tempo de Halloween, sendo uma sequência direta do filme de 78, apesar de ser um reboot mesmo assim. E nós temos a volta da Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode. Ela tá mais à vontade, ela realmente tá à vontade no papel, ela entrega uma boa performance dentro do filme, tem um novo elenco que acaba agregando dentro da história e trazendo algo mais interessante para o que está por vir e entretendo os fãs mesmo da franquia. E o próprio Michael Myers, ele volta mais cruel, impiedoso e sombrio do que nunca. O reboot com certeza tem uma história que deu um bom pontapé para continuar a história do original. E o filme conseguiu ter uma bilheteria muito boa, conseguiu ter uma boa recepção da crítica, e isso com certeza garantiu duas sequências, o Halloween Kills e o Halloween Ends. E o filme e o reboot de 2018 se tornou o slasher mais bem sucedido da história do cinema e é o filme com maior bilheteria da franquia Halloween até então. E o próximo filme foi lançado em 2009, justo no auge da febre do 3D e dos remakes que estava assolando Hollywood, e é simplesmente Dia dos Namorados Macabro 3D. O filme é um remake do slasher de 81 que pegou carona descaradamente do Sexta-feira 13 e do Halloween, mas só que esse aqui ficou um pouco menos conhecido e o remake foi dirigido por Patrick Lussier. E na trama a gente acompanha Tom Henniger, que volta para a cidade natal dele após um brutal massacre que aconteceu há 10 anos atrás pelo Harry Warden, que foi assassinado pela polícia após o massacre. Mas com a volta de Tom, assassinatos estranhos começam a acontecer e começam a se questionar quem está realizando esses massacres e se realmente Harry Warden está morto e ele está buscando vingança. E, inacreditavelmente, ele é um dos poucos filmes que realmente o 3D funciona. Ele tem bastante cenas utilizadas ali na técnica e
Eu conferi nos cinemas e realmente o filme é muito bom em 3D. Ele traz ali uma inspiração no filme original, não sendo exatamente igual. Ele é um filme pipoca, ele não se preocupa ali em se aprofundar nos personagens, em trazer algo muito sério. Ele simplesmente quer divertir, jogar morte na tela, jogar 3D na tela. Então isso acaba questionando pra muita gente se realmente é um filme bom. Eu acredito que ele dá certo porque ele acaba te divertindo, te entretendo dentro daquilo que ele consegue trazer. Ele não se leva muito a sério, ele simplesmente entrega o que ele propõe, né? E as mortes, com certeza, é um dos pontos altos desse remake, porque elas são bem elaboradas, bem construídas, bem gráficas até, mas elas são mortes bem divertidas, dá pra entreter aí, fazer umas cenas bem legais. E o filme se diferencia do original com uma surpresa, uma reviravolta no final que pega o público até um pouco de surpresa. Plot twist. Aquele famoso plot twist que pode dividir a opinião, pode desagradar alguém ou não, mas com certeza faz a obra ter aquela sua identidade um pouco original. O filme ele tem nomes de peso, as críticas foram mistas, mas o filme conseguiu uma boa bilheteria, principalmente pro filme slasher e provavelmente na onda do 3D. O filme com certeza é melhor que o original. Bloody Valentine 3D. Antes mesmo das febres dos remakes e reboots tomarem conta de Hollywood, em 1999 nós tivemos o remake de A Casa da Colina. Na Casa da Colina, eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos. Yeah! A Dark Castle trouxe um remake inspirado no filme de 59 dirigido por William Castle. Porém, o filme de 99 é dirigido por William Malone, que não teve grandes feitos aí dentro da indústria. E na trama a gente acompanha Steven Price, que organiza uma festa para sua amada Evelyn em uma casa abandonada na colina que é assombrada, onde no passado servia de manicômio e ocorreu um massacre dentro do local. Após convidados desconhecidos misteriosamente acabarem chegando para a festa, todos são trancados misteriosamente dentro da casa e percebem que algo maligno está os perseguindo e querendo acabar com a festa. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ou simplesmente a festa está começando também, né? Acho que a festa é começando para os espíritos, não para ele. Exatamente. Exatamente. E no elenco a gente tem grandes nomes e com certeza um dos grandes acertos foi Geoffrey Rush na pele do Stephen Price, que é uma analogia, uma homenagem ao Vincent Price, que é o ator, que é o protagonista do original de 59. A gente tem outros personagens caricatos até e previsíveis que até fica um ponto baixo do roteiro, que a gente sabe que tem personagem ali que só tá pra morrer e nem é muito desenvolvido. Mas o humor ácido do Stephen Price, com certeza ele é bem utilizado, bem desenvolvido no roteiro, e até contrasta com a mulher dele, né, a Evelyn, que ela é um pouco mais arrogante, mais antipática, e isso fica muito legal na cena. Mas eu lembro muito bem de, na minha infância, assistir esse filme e ser um dos filmes que me apavorava. Ele é muito bom. Claro que ele não recebeu tanta atenção assim da crítica e da bilheteria, mas ele acabou ganhando até um status meio cult com o passar do tempo. E ele traz uma pegada um pouco mais sombria, sobrenatural e gore. Apesar de ele não ser um filme que se leva tão a sério, ele tá ali pra realmente trazer o terror, querer te assustar. Ele traz o personagem do Dr. Vonnegut. Eu acredito que ele poderia ser um dos vilões aí dos filmes de terror, né? Exatamente. Tem os fantasmas ali dentro da casa, que tem umas cenas ali que dá uma trancadinha. Ele realmente dá aquela assustada, ainda mais quando os personagens vivenciam os terrores que os fantasmas tiveram enquanto eram um manicômio. Algumas envelheceram um pouco mal, mas outras até que ainda funcionam, são muito bem construídas. Algumas envolvem algumas mortes de alguns personagens. O filme teve um pequeno deslize no terceiro ato, com um negócio que não funcionou tão legal, mas com certeza não compromete a experiência. Com certeza o filme acaba se sobressaindo ao original e sendo ainda mais sombrio. E em 2005, quando os remakes ainda estavam engatinhando em Hollywood, John Collett Serra, ele
teve a sua estreia na direção com um remake do clássico A Casa de Cera. E no remake, a gente acompanha a história de um grupo de jovens que viaja para uma partida de futebol, mas ao serem sabotados ao acamparem no caminho, eles acabam parando em uma pacata cidade para conseguir ajuda. Lá onde tem um famoso museu de cera que tem uma história sombria por trás e logo os jovens descobrem que terão que lutar por suas vidas pelos insanos donos do local. O elenco tem nomes conhecidos como Eliza Cuthbert, Chad Michael Murray, Paris Hilton, Jared Padalecki, Brian Holt. E claro, tem a boa direção de Serra, que na minha opinião acertou logo de primeira. A pacada cidade de Ambrose, ela traz um ar acolhedor, um ar aconchegante, aquela cidade de interior que é gostosa de fazer um passeio. Você passaria um dia naquela cidade. Exatamente. A casa de cera é muito bem feita, os bonecos de cera, acho que tudo vai... O filme, ele tem um primeiro ato muito arrastado, mas depois o segundo e o terceiro ato, que realmente traz ali o suspense e o terror, eu acho que ele emplaca de vez e diverte. O filme tem... Um ponto fraco do filme são os personagens, que são personagens meio irrelevantes, são personagens meio genéricos. Um ou outro você até ganha empatia, mas tem personagens que sabem que tá ali pra morrer, que são muito descartáveis e entram no estereótipo do gênero. Mas o filme, ele tem um ponto também que deve ser cuidado, que no trailer e na sinopse entrega basicamente tudo do filme. Tudo. Entrega basicamente tudo o que vai acontecer. E tem coisas que podiam ser escondidas que ia pegar o espectador de surpresa, que ia nos surpreender. Você sabe que tem pontos chaves do filme que envolve a cidade de Ambrose, que envolve a trama, tudo, que podiam ser plot twists que ia fazer a nossa experiência ser mais impactante. E a gente ia conseguir ser pego de surpresa com algumas coisas que a gente não esperaria, que eles podiam ter escondido, mas entregaram. Acho que A Casa de Cera é um filme que não se leva muito a sério. Ele foi feito para os jovens da atualidade, para eles conhecerem o filme A Casa de Cera, o antigo original, já estava praticamente esquecido dentro do ano cinematográfico, e eles trouxeram esse frescor já tentar atualizar para os jovens. E é exatamente isso, ele simplesmente entrega, é isso que a gente quer mostrar, é divertimento, é um filme pipoca, são mortes, mas a história, a ambientação da Casa de Cera, o drama dos irmãos ali, os irmãos Sinclair, eu acho uma história muito interessante e que poderia ter muito material para construir uma franquia para Casa de Cera. Ele tem boas cenas desenvolvidas com perseguição, cenas tensas, e isso com certeza entreterte a gente e é bem divertido. Apesar de não ter sido bem avaliado pela crítica, não ter tido uma bilheteria muito assertiva, A Casa de Cera ele ganhou um status aí de um filme ok para o público, e é um remake, um reboot que deu certo. E em 1981, um tal de Sam Raimi nos apresentou um filme de baixíssimo orçamento, que era basicamente um trabalho de conclusão de curso, mas que ganhou atenção suficiente para ganhar 2 sequências e um remake em 2013. E é claro que eu estou falando de A Morte do Demônio. E no remake a gente acompanha a Mia, que junto com seu irmão e 3 amigos ficam isolados numa cabana no meio da floresta para ela se livrar do vício de drogas dela. Mas, ao passar do tempo, eles descobrem um livro no porão da cabana, o famoso Necronomicon, o livro proibido dos mortos. E após decifrarem algumas passagens do livro, acabam despertando um demônio na floresta que vai começar a possuir e caçar um por um e fazer dessa viagem um passeio infernal. O remake é dirigido por Fred Álvares, que tem a sua estreia na direção, e conta com Sam Raimi e Bruce Campbell, que é o protagonista do filme original, como produtores. E o remake, ele segue os moldes do filme original, mas traz algumas mudanças significativas. O original, ele é um humor ácido, humor negro, ele puxa um pouquinho pra comédia, e esse não, ele já parte pra algo um pouco mais sombrio, algo mais terror, pra querer realmente te assustar, te deixar com medo. E ele acaba sendo muito mais violento, tendo muito mais mutilação.
se eu não me engano, na época foi o filme que mais utilizou litros de sangue da história do cinema. Caracas. Ele não tem tanto CGI, ele é feito mais com efeitos práticos. E eu acho que efeitos práticos no filme de terror é a combinação perfeita pra fazer um filme bem satisfatório. Com certeza, né? Um dos pontos fracos do filme são os personagens, que não são personagens que ganham tanta carisma, não tem tanto desenvolvimento em São tela, genéricos assim. do gênero como na Carniceiro. Mas nada que estraga a nossa empatia, a nossa simpatia pela obra. E um dos pontos altos da obra, com certeza, é a maquiagem, porque o diretor não quis utilizar o CGI, ele tentou utilizar o menos possível, e a maquiagem foi em peso aqui. Só que, na minha humilde opinião, se você comparar a maquiagem do remake com a maquiagem do original, a maquiagem do original eu acredito que é mais assustadora do que a do remake, porque a do original é uma maquiagem que realmente é uma maquiagem pesada, uma maquiagem perturbadora, e se eu acho que se o original fosse exatamente um filme sombrio como o remake que descarta a comédia e foca só no terror, o original seria um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Mas o remake tem um bom trabalho de maquiagem, tem mortes boas, mortes bem brutais. A fotografia, ela é muito boa, tem uns enquadramentos muito bons, com certeza é uma experiência cinematográfica ótima. O remake tem algumas pessoas que podem não gostar, mas ele foi bem crítica até, teve um bom retorno ali em bilheteria, tanto que uma sequência já está em produção, deve ser lançado agora em 2022, e ele é um remake que deu certo, mais sombrio e deu certo. Mas e aí, cinemeiros e cinemeiras? Vocês gostam desses filmes? Desgostam? Concordam com a gente? Discordam da gente? Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião. Teve algum outro remake, algum outro reboot que vocês gostam? A gente tem até material para fazer uma parte 2, se caso vocês gostarem e quererem saber, só deixar aí nos comentários. Mais um vídeo do Cinemaverso ficando por aqui e até o próximo Cinemaverso.